Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o realismo moral. O mundo é uma realidade externa que existe independentemente de nós. Em princípio, a qualquer momento existe uma descrição única de como as coisas estão no mundo, e uma afirmação verdadeira sobre o mundo é aquela que corresponde a essa descrição. É tarefa da ciência, em particular, descobrir o que está lá fora, filtrar as distorções da perspectiva humana para fornecer um relato preciso e objetivo de como as coisas são. O mundo pode parecer diferente de diferentes pontos de vista, mas na realidade permanece o mesmo. Nossas perspectivas mudam, o mundo não. Né? Essa é uma imagem realista do mundo e sua característica essencial é a objetividade. Ela pressupõe que as coisas realmente existem, que existem independentemente de nós e que as afirmações feitas sobre elas podem ser verdadeiras ou falsas. É uma visão comum, até mesmo uma visão de senso comum, com a qual a maioria das pessoas concordaria amplamente. No entanto, as dificuldades começam a surgir quando propriedades como cor e som são introduzidas na imagem. Podemos impensadamente supor que um tomate sem ser visto é realmente vermelho, ou que uma árvore que cai sem ser ouvida realmente faz barulho. Mas a singularidade de pensar que essas propriedades existem independentemente dos seres humanos é bastante óbvia. As coisas se tornam ainda mais peculiares quando nos aproximamos de valores estéticos ou éticos. Podemos dizer que a beleza está nos olhos de quem vê, mas normalmente supomos que seja algo mais do que isso. De certo, falamos como se ser bonito fosse uma propriedade real das coisas e objetos que descrevemos. A rigor, o mesmo tipo de questão envolve valores morais. Em geral, supomos que eles são reais e que há mais, digamos, para a crueldade deliberada ser errada do que imaginamos. Mas as perplexidades surgem quando consideramos a que exatamente esse mais pode equivaler. Então, a linha do tempo aqui, no século IX a.C., Platão relaciona, no século IV, na verdade, Platão relaciona o valor ético ao mundo das formas, mundo das ideias, mundo inteligível. Em 1903, o intuicionismo moderno é desenvolvido no Princípios Éticos de Moore. Em 1977, Meek elabora o seu argumento a partir da estranheza. Em 1985, Bernard Williams defende o ponto de vista pessoal na ética. Então, a ordem moral é tão parte da natureza fundamental do universo quanto é a estrutura espacial numérica expressa nos axiomas da geometria ou da aritmética, segundo Sir David Ross, no seu O Certo e o Bom de 1930. O mobiliário do universo. Em sua forma mais robusta, a afirmação do realista moral é de que os valores éticos são fatos morais objetivos, entidades que, em algum sentido, são parte do mobiliário do universo ou propriedades que estão entrelaçadas em seu tecido. Assim, os valores éticos têm um status essencialmente igual ao dos objetos físicos da ciência. A característica diferencial dessas entidades é que elas carregam algum tipo de força prática e prescritiva, são orientadoras da ação no sentido de que compreender o erro da crueldade é reconhecer uma compulsão para não agir com crueldade. É a absoluta singularidade ou estranheza dessas entidades dotadas de propriedades tão excêntricas que leva os céticos morais, como o filósofo australiano o Meek, a defender que a ideia de moralidade objetiva é simplesmente uma ilusão. O primeiro e mais intransigente de todos os realistas morais, Platão, era bastante despreocupado em relação a pensamentos de estranheza. Ele construiu ou descobriu, como diria um platônico, ou redescobriu, todo um conjunto de mobílias metafísicas, o mundo das formas, o mundo inteligível, um reino de entidades perfeitas, imutáveis e universais que existem fora do tempo e do espaço. É de algum modo pela imitação da forma da justiça que as coisas justas são justas, pela imitação da forma do bem que as coisas boas são boas. Platão reconheceu o aspecto orientador da ação desses paradigmas morais, afirmando que era impossível conhecer o bem sem fazer o bem. A intuição e a falácia naturalista. Um desafio difícil para os realistas morais é explicar como nós, humanos, podemos obter acesso a fatos morais objetivos, mesmo supondo que essas entidades peculiares existam. Platão acreditava que a reflexão filosófica levaria a alma a se recordar do conhecimento das formas que havia adquirido antes de nascer em um corpo físico. Para a maioria, o relato de Platão servirá mais para destacar a dificuldade da questão do que para fornecer uma resposta satisfatória. Buscando o meio ligeiramente menos exótico de salvar o realismo moral, vários realistas em diversas épocas sugeriram que as pessoas têm um senso ou faculdade moral inata, um tipo de intuição que lhe permite apreender diretamente fatos morais objetivos. Então é isso aí. Isso é um pouco do realismo moral, que existe uma moral independentemente do sujeito, do indivíduo,
que ela é objetiva e está no mundo das coisas e é uma ordem natural das coisas que nós deveríamos obedecer e seguir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies. Até a próxima.